Muito bem. Posso falar do Felipe Luiz? Acho que todos nós queremos falar do Felipe Luiz aqui, né? Vamos falar do... Não falando do Neymar hoje, tá bom. Não, mas já nós vamos falar do Rodrigo, que infelizmente passou por um drama. Mas já falamos do Rodrigo, vamos falar do Felipe Luiz, porque... Minha gente, nós conseguimos a proeza de mandar um técnico com 70% de aproveitamento embora. Se contar isso em qualquer lugar sério, os caras vão falar que nós estamos malucos, né? Como é que é? O cara tem 70% de aproveitamento e foi mandado embora? Foi. Depois de um 8-0. Acho que é a primeira vez que um técnico vai embora é depois de um 8-0, né? Eu não lembro. Vocês lembram de alguma... Não. Alguma goleada desse tamanho e o técnico ser demitido? Eu não lembro disso. Eu não gosto muito de falar, sabe, sobre a arrogância das pessoas, sobre gente que se acha superior aos outros, mas o BAP é a típica figura soberba. Mais. Soberba. Eu acho que muito hoje do ranço que muitas pessoas têm em relação ao Flamengo passa por essa postura da direção do Flamengo, sabe? Ouvindo aquela gravação hoje dele, que vazaram aí, aquilo lá foi mandado, né? Foi. Se o cara manda pro amigo dele, ô Luiz, o cara manda pro amigo dele, o Luiz vai vazar aquilo? Ô Pretz, eu mando um áudio pra você. Não, é terrível. Um áudio entre nós dois. Só nós dois. Mas não vou vazar, fica tranquilo. Você vai vazar o áudio? Claro que não, porque você vai me prejudicar e eu vou... uma relação de confiança. Quer ouvir o áudio aqui? Vamos ouvir o áudio, mas isso foi proposital. Claro. Isso foi proposital. Caso Ninguém... pensar. Claro, Sem ninguém dúvida. vaza um áudio entre amigos dessa maneira. Concordo também. Então vamos ouvir o áudio que o BAP mandou pro amigo dele, Luiz, explicando por que o Felipe Luiz foi embora. Fala, Mário, querido, tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. Desculpa, é o Mário, não é o Luiz, né? Não me perguntem quem, qual, não sei. Mas assim, a alegação dele como para defender interesses do Flamengo, eu até entendo. Agora, tu demitir durou 30 segundos a conversa. O Felipe Luiz estava saindo da coletiva. Deixou o cara pra coletiva. Exatamente. O né? Boto chamou, o presidente pediu, decisão do presidente não dá mais. Mas se o Boto tem corrones, ele Claro, pede o boné junto. Exatamente. Porque ele é pernóstico, tanto quanto o BAP. Mas o Boto tava brigado com o Felipe Luiz. Pois mas tá alinhado, curioso, né? Tava alinhado ao BAP. Tudo bem, mas o negócio é o seguinte... Foi errado, mas estavam alinhados. O Boto, ele é o primeiro a chegar batendo no peito e falar que ele tem mercado na Europa, que toda vez ele é procurado, que ele é o cara. Tem mensagem final do Felipe lá, no Instagram, então, se puder abrir... Né? Cada taça teve suor, trabalho e amor por esse Essa é uma frase. Então ele postou alguma coisa no Instagram dele. Postado um agradecimento e tal. Se despediu e chorou. Exato. Foi ao ninho do urubu e chorou. Então o meu ponto de vista aqui é o seguinte. O Boto é o primeiro a bater no peito, falar que ele é o cara, que ele tem isso, que o mercado é aquilo, que ele sabe de futebol assim, assado. Mas ele não teve corrones de pedir o boné então. Porque se ele era contra... Sim. A saída do Felipe Luiz, peraí, então você não tem essa carta branca, você não manda um departamento de futebol como você pensa. O Rodrigo Caio pegou e saiu junto. Sim. Rodrigo Caio, que era da comissão técnica desempenho maravilhoso, permanente do Flamengo. Né? 70%. Desempenho maravilhoso. Desempenho absurdo. Agora, ele tem 15% de derrotas apenas, é um número super pequeno. E olha lá, João, 5 títulos, né? Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores e Brasileirão. Ele tem 3 vices. Vice-mundial. Vice-mundial contra o Paris Saint-Germain. Pô, isso daí não é uma derrota. Não. Aí perdeu a Supercopa pro Corinthians.
E perdeu recentemente para o Lanús a Recopa Sul-Americana. Ou seja, ele mais ganhou do que perdeu e nem assim 1 ano e 4 meses comandando o Flamengo, isso foi de algum valor para que ele prosseguisse no Se você for no analisar, comando. o Felipe Luiz ele teve praticamente 1 mês de temporada. Porque a temporada do Flamengo foi terminar quase que num Boxing Day do ano passado, quase que no Natal. Aí, janeiro inteiro, ele utiliza a categoria de base para jogar o estadual e tem que fazer uma mudança de rota necessária. Porque a molecada não deu conta do Campeonato Carioca e ele teve que colocar os profissionais. Só que será que ninguém conseguiu pensar que ele teve 1 mês de temporada? Porque janeiro inteiro ele perdeu, porque os jogadores profissionais estavam em recesso, descansando. Quando ele foi colocar a cavalaria em fevereiro, os jogadores ainda estão naquele metabolismo basal, voltando aos poucos. Eles relaxaram ele teve bastante, 1 mês de exatamente. temporada. Eles relaxaram demais, sabe por quê? Isso é verdade, tu ganha tudo no ano anterior. Barriga cheia. Tu é vice-campeão mundial. Tu tem um relaxamento gigantesco. Claro, verdade. Gigantesco. Só que não podemos esquecer de uma coisa. Eu acho que a derrota pro Corinthians pegou bastante. Porque o Corinthians também teve pouquíssimo tempo para se preparar. Se você verdade. for Mas o analisar. Corinthians parou no meio do ano Corinthians- passado, né, Lelê? Não. O Flamengo não parou. O último Parou. jogo do Corinthians... O Corinthians, em tese, estava... Parece que teve 15 dias ano Sim, passado. sim, Mais sim. Isso é verdade. descansado, Capricho, né? você tá... E o Flamengo terminou depois da temporada. Só que o Flamengo e o Corinthians terminam a temporada iguais, porque o último jogo do Corinthians foi dia 21, nós fizemos aqui. E o Flamengo 17. O Flamengo 17. 4 dias antes. Foi 4 dias antes. Isso. 4 dias antes, ok. O Campeonato tem razão. Só que o Flamengo tem um negócio que o Corinthians não tem. O Flamengo tem um elenco que você consegue Claro. rodar. O Corinthians a gente sabe qual é o time, Capri. É aquele lá que não consegue jogar bem todas as partidas. Em alguns jogos ele joga muito. Sim. Então acho que isso pegou bastante. Agora eu queria falar um negócio rápido. Qual é o direito que o Flamengo tem de conversar com o Léo Jardim em janeiro, com o técnico empregado, Felipe Luiz empregado, e o Léo Jardim já fora do Cruzeiro? Qual é o direito que o Flamengo tem? Eu acho que ele tem todo o direito de conversar com quem ele quer. Que é o mesmo direito do Felipe, enquanto não assinou a renovação de contrato até o final de 2027, de ouvir a proposta do Strasbourg e da França, que faz parte do grupo Chelsea. Sim. Vamos ser adultos E aí aqui? o BAP ficou bravo. Todos nós ficou temos bravo, o direito de Claro, ouvir. Pô, se eu te lógico. receber uma proposta, o que eu vou fazer? Vou chegar no Capriotti e falar, Capri. Aí o Capri fala, não, fica aqui, Lelé. Tudo bem, mas a gente vai levar pro Capriotti. É um direito que a gente tem, né? Não temos esse direito? Sim. Temos esse direito. Então eu acho que porque pesou também o fato do Felipe, que tem conexões internacionais, ele jogou no Chelsea. Um amigo dele não pode ligar e falar, pô, você não tá afim de vir trabalhar num dos nossos times aqui do grupo? Ele não pode ouvir a proposta? Eu acho que ele pode ouvir a proposta. E se o Flamengo não aceita a renovação de contrato? Não, tem toda ele não, fica desempregado? Isso aí tem toda Então eu razão. acho que também nesse aspecto teve também um certo mimimi aí da parte do Flamengo. E uma rápida do Leonardo Jardim. Ele não falou que não ia trabalhar em nenhum outro lugar que não fosse o Cruzeiro? Não, tu sabe o que Deu uma de aconteceu? Vitor Pereira Tá também. brincando, né? Esse deve ter uma sogra também. Sabe o que ele votou? papagaiada. Como ele mora em Mônaco, ele tem que estar em Mônaco por 50 dias durante o ano. É verdade, por uma questão fiscal, alguma coisa assim. Isso é fato. pisar lá, tem que pisar lá. Então ele foi, resolveu, e agora ele pode ficar até dezembro. Depois vai ter que ir lá de novo. Só deixando É isso, claro, é fato. É fato, porque ele reside em Cidadão de Mônaco. Mônaco. Acho que para ser isento das tributações... Exato, é isso aí mesmo. Né, deve É ter alguma exatamente lei, isso. A regra diz que tem que item ficar ali. alguns dias lá. Você tem que ficar 50 dias para não pagar Isso. 50% de imposto. Ficando 50%, você vai pagar só 25% de É imposto. isso, por isso que ele disse que tinha problemas particulares, tinha que resolver, e agora ele voltou ao Brasil. E assim que ele pisou no Brasil, os intermediários disseram pro BAP lá que ele estava disponível. Rapidinho só, Felipe Luiz, tá? O Lucas Bueno me passa aqui. Hoje me despeço do clube que foi a minha casa por quase 7 anos. Foram 10 títulos como jogador e 5 como treinador. Bastante, hein? 10 como jogador e 5 como treinador, né? Aí ele põe, cada taça levantada, teve suor, trabalho, coragem, acima de tudo, amor por esse escudo. Aí, os agradecimentos, a diretoria que me deu a oportunidade de ter vivido esse ciclo tão vitorioso. Aos jogadores, meu respeito eterno. Vocês são gigantes, homens de caráter, profissionais dedicados, campeões dentro e fora de campo. Nada do que conquistamos teria sido possível sem a entrega e a união de cada um. Torcida, não posso deixar de agradecer a oportunidade de me despedir hoje de vocês, certo? Sobre os jogadores. Aí ele repete aqui, ó. E a torcida, vocês são a alma disso tudo. Vocês empurraram, cobraram, vibraram, sofreram e acreditaram. Fomos campeões juntos. Levo no coração cada canto, aplauso e até cada crítica, porque tudo fez parte dessa caminhada. E para fechar, saio em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila. O futebol é feito de ciclos e o nosso foi histórico em caixa alta. Obrigado por tudo, Flamengo. Felipe Luiz. Quero só dizer uma coisa aqui sobre Felipe Obrigado, Luiz, Lucas que Bueno.
Eu falei isso quando o Felipe Luiz assumiu o time do Flamengo. E ainda a gente falava, olha, calma, vamos ter calma. Quando ele não tinha vencido absolutamente nada. E quero repetir agora. Eu gosto muito do Felipe Luiz. Acho que é um cara com potencial para vir a ser um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. Ele é um cara que ele se preparou, ele estudou, ele é um cara equilibrado, ele não é aparecido. Então, eu espero que o Felipe Luiz tenha uma sequência de carreira muito, muito positiva e vitoriosa, porque nessa carência que a gente tem aqui no Brasil de bons treinadores, a gente não pode queimar um cara com o potencial do Felipe Luiz. Então, eu desejo que ele encontre um time aí de qualidade, ou aqui no Brasil, ou se for no exterior também, para que ele possa dar sequência e a gente tê-lo na mira aí. Eu, se fosse a CBF... eu levaria o Felipe Luiz para ser assistente do Ancelotti na Copa do Mundo agora. Que isso, cara. Claro. Nossa Senhora. Não seria uma má ideia. Bota ele para assistente, não seria claro. Põe ele junto. Quem é melhor, o filho ou o Felipe Luiz? Põe ele junto na comissão técnica. Pode até ser que o filho Ô Felipe, fica aí com o Ancelotti, vai bebendo aí, vai bebendo aí do conhecimento do italiano. Acho que o Felipe não aceitaria. Isso é outra conversa, mas... Será numa Copa do Mundo. Isso é outra conversa, mas eu sempre digo isso, a CBF, ela não tem, isso não faz parte da cultura do futebol brasileiro. Na Alemanha e da CBF. Isso é muito comum, né? Muito comum, você já ir preparando, o seguinte. A Alemanha sim, foi assim com o Klinsmann e o Joachim Löw. Isso mesmo. Qual outra seleção que faz esse trabalho interessante aí? A Argentina de vez em quando. Raro, hein? Raro, mas de vez em quando, por exemplo, já aconteceu, né? O Menotti foi depois do Gilardo. Deixa eu te falar, o Ancelotti vai sair da seleção daqui 4 anos. Sei lá se ele renovar por mais um ciclo. Quem é que nós vamos colocar na seleção brasileira? Qualquer coisa, qual é o treinador? Não, é o Felipe. Então claro, por que não prepara o rapaz? A partir de 31, por exemplo, isso, né? Por que não prepara o rapaz? Boleiro. Gente, acabou de jogar outro dia, conhece jogadores dessa geração. Ele teria que abrir mão da carreira do dia a dia. Ele é um estudioso, ele conhece futebol. Capri, tudo bem. Posso ser o advogado agora do oposto? Vou falar por quê pra você. Falar o que você quiser. Eu acho o seguinte, gente. Prefere o Odair Helman? Não, longe disso. Carille? Não. Quero deixar claro uma coisa aqui, que eu já falei sobre o Abel Ferreira, e o que eu falo sobre o Abel Ferreira vale pro Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele estava num clube que fornecia absolutamente todos os recursos necessários que 1% dos treinadores têm à disposição. Onde eu quero chegar? O Flamengo tem estrutura, tem dinheiro, contrata quem quer, tem tudo do bom e do melhor. O Felipe conseguiu ser campeão, fez uma campanha histórica a temporada passada, infelizmente durou um mês esse ano. Agora eu quero ver o Felipe Luiz trabalhar num outro clube que não tem a estrutura nós que tem, o investimento que tem, nós os também salários queremos. que vende, entre outras coisas. Então, antes de pintar o Felipe Luiz como esse gênio, o Felipe Mourinho, como muita gente já quer ele na seleção brasileira, vamos aguardar a sequência de carreira do Felipe Luiz. Queria ver ele no Inter. Então, trabalhar num time que te no fornece Inter que tudo, tá, pague em dia, contrata no quem Santos quer, ou no tem Inter, estrutura, que precisam se reconstruir. A gente, em alguns momentos, entendeu? No Vasco. Então, o Vasco agora. Aí eu vou querer ver o Felipe Luiz. Ô, João, uma informação importante, Capri Pretzel. Há mais ou menos um mês, hoje é dia 3, né? Início de fevereiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, o Diogo Dias, que é o auxiliar do Léo Jardim, né? Foi o auxiliar dele no Cruzeiro, deu uma entrevista à TNT dizendo que o Léo Jardim havia recebido uma sondagem de quem? Do Flamengo. E havia dito que não naquele momento. Então não é de ontem para hoje, tá? Que o Flamengo chegou e fez uma proposta pro Léo. Ou seja, essa ideia de tirar o Felipe já tem pelo menos um mês. A gente tá com a sonora aqui que tá sendo preparada, se vocês quiserem ouvir, que é sempre melhor na boca de quem conhece o Gilmar Ferreira, lembra? Jornalista do Rio. Sim, eu trabalhei com ele. Gente fina demais. O Gilmar deu no dia 27, no Imbróglio, porque ele é um cara competente. 27 de janeiro. De dezembro. 27 de dezembro, antes do Felipe renovar, daquele imbróglio, né? Fica, não fica, ele falou, Léo Jardim é o primeiro da lista. Muito bom. Caso o Felipe não renove. Na época,
todo mundo tá louco. Aí aquele negócio, esse cara não quer trabalhar. Então foi aí, já foi foi nesse embora, momento. não sei o que, não sei o que. Quero o plano B. Aí como acertaram com o Felipe, deixaram Mas o Léo... aí, o Leonardo Jardim já chega, entre aspas, um pouco queimado no Flamengo, porque deu aquela declaração pro Cruzeiro, né? No Brasil, eu só trabalho no Cruzeiro. E aí, poucos meses depois, ele aparece acertado com o Flamengo. Ele é o Vitor Pereira 2 a missão. É um bom exemplo. Pode ser. É um bom